O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 14, Asvamedha Partva. Tendo-me curvado a Narayana, e Nara o principal dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Capítulo 15. Krishna pede permissão para partir. Janamejaya disse: ó o melhor dos seres regenerados, quando os Pandavas tinham reconquistado e pacificado seu reino, o que os dois guerreiros, Vasudeva e Dhananjaya, fizeram? Vaisampayana disse: ó o Senhor da Terra, Vasudeva e Dhananjaya estavam muito contentes quando os Pandavas tinham conseguido recuperar e pacificar seus domínios, e eles se comportaram com grande satisfação, como Indra e sua consorte nas regiões celestes, e entre cenários de floresta pitorescos, e planaltos de montanhas, e lugares sagrados de peregrinação, e lagos e rios. Eles viajaram com grande prazer, como os dois asvins no jardim Nandana de Indra. E, ó Bharata, Krishna de grande alma e o filho de Pandu, Dhananjaya, entrando na bela sala de reuniões em Indraprastha, passaram seu tempo em grande alegria. E lá, ó príncipe, eles passaram seu tempo em relatar os incidentes excitantes da guerra, e os sofrimentos de suas vidas passadas. E aqueles dois sábios antigos de grande alma, profundamente contentes, relataram a genealogia das linhagens de santos e deuses. Então Keshava, sabendo a total importância de todas as questões, se dirigiu a Partha em uma fala gentil e bela de estilo e significância excelentes. E então Janardana consolou o filho de Pritha, afligido pela morte de seus filhos, e milhares de outros parentes. E ele de grande mérito ascético e conhecendo a ciência de todas as coisas tendo-o confortado devidamente, Arjuna descansou por um tempo, como se uma grande carga tivesse sido removida de seu próprio corpo. Então Govinda, Krishna, consolando Arjuna com palavras agradáveis, dirigiu estas palavras bem fundamentadas para ele. Vasudeva disse: ó Arjuna, o terror de teus inimigos, toda esta terra foi conquistada pelo rei, o filho de Dharma, confiando no poder dos teus braços. E, ó o melhor dos homens, o rei virtuoso Yudhishthira agora desfruta da soberania da terra sem um rival, pelo poder de Bhimasena e dos irmãos gêmeos. Ó tu que sabes o que é virtude, foi somente pela virtude que o rei pôde recuperar seu reino livre de todos os inimigos, espinhos, e foi pela ação da virtude que o rei Suyoddhana foi morto em batalha. E, ó o filho de Pritha e pilar da linhagem Kuru, os filhos perversos de Dhritarashtra, avarentos, sempre rudes em palavras, e empenhados em um rumo de conduta injusto, tendo sido exterminados com seus seguidores, o rei, o filho de Dharma e senhor da terra, agora desfruta pacificamente do reino inteiro da terra com tua ajuda, e eu também, ó o filho de Pandu, tenho estado passando o meu tempo agradavelmente em tua companhia, em meio a cenários de floresta. Ó o terror de teus inimigos, o que mais eu preciso te dizer, exceto que onde tu e Pritha, e o rei, o filho de Dharma, e o poderoso Bhimasena e os dois filhos de Madri estão, para lá eu sou atraído com satisfação extraordinária. Ó o descendente de Kuru, nestes salões de assembleia encantadores e sagrados e como o paraíso um longo tempo passou rápido em tua companhia sem eu ver Vasudeva, Valadeva e outros líderes da linhagem Vrishni. E agora eu estou desejoso de me dirigir para a cidade de Dvaravati. Portanto, ó o mais valente dos homens, concorde com minha partida. Quando o rei Yudhishthira foi atingido pesadamente pela aflição, eu e com Bhishma narramos para ele muitas lendas apropriadas adequadas para a ocasião com o propósito de aliviar sua angústia, e o flexível e generoso Yudhishthira, embora nosso soberano e versado em todo o saber, prestou devida atenção às nossas palavras. Aquele filho de Dharma honra a verdade, e é grato e justo, portanto sua virtude e bom senso e a estabilidade do seu poder sempre irão durar. E agora, ó Arjuna, se te agradar, vá até aquele príncipe generoso e fale a ele da minha intenção de partir deste local.
Pois, solto de braços poderosos, mesmo se a morte viesse a mim, eu não tenho vontade de fazer qualquer coisa que possa desagradá-lo, deixando apenas minha ida para a cidade de Dvaravati. Ó filho de Prita e descendente de Kuru, eu agora te digo realmente, desejando fazer somente o que é bom e agradável para ti, e não pode haver nada questionável nisto de nenhuma maneira, que a necessidade para minha permanência aqui não mais existe, porque, ó Arjuna, aquele monarca o filho de Dhritarashtra foi morto com seus exércitos e servidores, e a terra, meu amigo, com seu cinto de mares e suas montanhas e bosques e florestas, e o reino do rei Kuru, cheio de várias pedras preciosas, passou para o domínio daquele sábio filho de Dharma. E, ó o príncipe principal da linhagem de Bharata, aquele príncipe virtuoso pode administrar o reino inteiro da terra em justiça, e com respeito e aprovação de numerosos siddhas de grande alma, e tendo seus louvores sempre exaltados pelos arautos da corte. Ó o comandante da linhagem de Kuru, me acompanhe hoje à presença do rei, o grande aumentador da linhagem Kuru, e anuncie a ele meu retorno planejado para Dvaraka. Como Yudhishthira, o rei de grande alma dos Kurus, sempre merece meu amor e respeito, eu, ó filho de Prita, coloquei este meu corpo e toda a riqueza que eu tenho em minha casa à sua disposição. E, ó príncipe Partha, filho de Prita, quando esta terra veio sob teu domínio e aquele do venerável Yudhishthira de caráter excelente, não resta mais qualquer necessidade da minha permanência aqui exceto por meu afeto por ti. E, ó monarca, quando o formidável Arjuna tinha sido abordado dessa maneira por Janardana de coração nobre, ele, mostrando todas as devidas honras a ele, respondeu tristemente por dizer apenas assim seja. Capítulo 16. Arjuna pergunta para Krishna sobre a verdade dita para Arjuna durante a batalha. Krishna narra a história de Kasyapa encontrando Rishi emancipado da região do avô. Janamejaya disse. Quando queixava de grande alma e Arjuna depois de matarem seus inimigos se dirigiram aos lugares de reunião, qual conversação, ó regenerado, ocorreu entre eles. Vaisampayana disse. O filho de Prita, Arjuna, tendo recuperado seu próprio reino, passou seu tempo alegremente, sem fazer nada mais, na companhia de Krishna, seu coração cheio de deleite, naquele palácio de beleza celestial. Um dia, aqueles dois procederam indiferentemente para uma parte específica do palácio que parecia, ó rei, como uma verdadeira porção do céu. Eles mesmos cheios de satisfação, eles estavam então cercados por seus parentes e atendentes. O filho de Pandu, Arjuna, cheio de alegria na companhia de Krishna, examinou aquela mansão encantadora, e então se dirigiu ao seu companheiro, dizendo, solto de braços poderosos, tua grandeza se tornou conhecida para mim durante a aproximação da batalha. Ó filho de Devaki, tua forma também, como o Senhor do Universo, então se tornou conhecida para mim. O que tua pessoa santa me disse naquele momento, ó queixava, por afeição, foi tudo esquecido por mim, ó chefe de homens, pela inconstância da minha mente. Repetidamente, no entanto, eu tenho estado curioso a respeito do assunto daquelas verdades. Tu, além disso, ó Madhava, retornarás logo para Dvaraka. Vaisampayana continuou. Assim endereçado por ele, Krishna de energia imensa, aquele principal dos oradores, abraçou Falguna e respondeu a ele como segue. Vasudeva disse. Eu te fiz escutar as verdades que são consideradas como mistérios. Eu comuniquei para ti verdades que são eternas. Na verdade, eu falei para ti sobre religião em sua forma verdadeira e sobre todas as regiões eternas. É extremamente desagradável para eu saber que tu, por insensatez, não recebeste o que eu te comuniquei. A recordação de tudo aquilo que eu te disse naquela ocasião não virá a mim agora. Sem dúvida, ó filho de Pandu, tu és desprovido de fé e tua compreensão não é boa. É impossível para eu repetir, em detalhes, ó Dhananjaya, tudo que eu disse naquela ocasião.
Aquela religião, sobre a qual eu falei para ti naquele tempo, é mais do que suficiente para compreender Brahma. Eu não posso falar sobre isto outra vez em detalhes. Eu te falei sobre o Brahma Supremo, tendo me concentrado em Yoga. Eu irei agora, no entanto, narrar para ti uma velha história sobre o mesmo tópico. Ó o principal de todas as pessoas, cumpridor do dever, escute a tudo o que eu digo agora, de modo que, com uma compreensão adaptada ao meu ensino, tu possas conseguir obter o fim mais sublime. Ó o castigador de inimigos, em uma ocasião, um Brahmana veio a nós das regiões do céu. De energia irresistível, ele veio das regiões do avô. Ele foi devidamente reverenciado por nós. Escute, ó o filho de Prita, sem ceder a dúvidas de qualquer tipo, ao que ele, ó o chefe da linhagem de Bharata, disse. Em resposta às nossas perguntas, de acordo com formas celestiais. O Brahmana disse. Isso que tu me perguntaste, ó Krishna, ligado com a religião de moksha, emancipação, levado por tua compaixão por todas as criaturas, e não para o teu próprio bem, isso, de fato, que destrói toda a ilusão, ó tu que és possuidor de força suprema, eu irei agora te dizer devidamente, ó um matador de Madhu. Escute com atenção concentrada enquanto eu te falo, ó um Madhava. Um Brahmana de nome Kasyapa, possuidor de penitências e a principal de todas as pessoas familiarizadas com os deveres, foi a outro certo Brahmana que tinha se tornado conhecedor de todos os mistérios de religião. De fato, o último tinha dominado todo o conhecimento que as escrituras ensinam a respeito da partida e reaparição dos seres e possuidor daquele conhecimento direto de todas as coisas que o yoga dá. Ele era bem hábil nas verdades de todos os tópicos relacionados ao mundo. Ele tinha dominado a verdade acerca do prazer e da dor. Ele sabia a verdade sobre o nascimento e a morte, e entendia as distinções entre mérito e demérito. Ele era um contemplador dos fins alcançados pelas criaturas incorporadas superiores e inferiores em consequência de suas ações. Ele vivia como alguém emancipado do mundo. Coroado com sucesso ascético e possuidor de perfeita tranquilidade de alma, ele tinha todos os seus sentidos sob completo controle. Ele parecia brilhar com a resplandecência de Brahma e era capaz de ir a todos os lugares à vontade. Ele conhecia a ciência de desaparecer à vontade perante os olhos de todos. Ele costumava vagar na companhia de siddhas invisíveis e músicos celestes. Ele costumava sentar e conversar com eles em algum local afastado do alvoroço da humanidade. Ele era independente de todas as coisas como o vento. Kasyapa, tendo ouvido sobre ele realmente, desejou vê-lo. Possuidor de inteligência, aquele principal de todos os brahmanas se aproximou do sábio. Ele mesmo possuidor de penitências, Kasyapa, movido pelo desejo de adquirir mérito, caiu, com um coração absorto, aos pés do sábio quando ele tinha visto todos aqueles atributos maravilhosos. Cheio de admiração à visão daquelas habilidades extraordinárias, Kasyapa começou a servir aquele principal de todos os brahmanas, com a reverência respeitosa de um discípulo servindo seu preceptor, e conseguiu propiciá-lo. Por sua devoção, ó opressor de inimigos, prestando a ele a obediência devida de um discípulo a um preceptor, Kasyapa agradou aquele brahmana que possuía todas aquelas habilidades e era dotado, além disso, de erudição escritural e conduta excelente. Satisfeito com Kasyapa, aquele brahmana um dia se dirigiu a ele alegremente e falou o seguinte, com um olhar para o sucesso mais sublime. Escute aquelas palavras, ó Janardana, conforme eu as repito. O asceta coroado com êxito disse. Por diversas ações, ó filho, como também pela ajuda de mérito, as criaturas mortais obtêm diversos fins aqui e residência no céu. Em lugar nenhum está a maior felicidade. Em lugar nenhum a residência pode ser eterna. Há repetidas quedas das regiões mais elevadas, adquiridas com tal tristeza. Por minha indulgência em pecado, eu tive que alcançar diversos fins miseráveis e inauspiciosos, cheio como eu era de luxúria e ira, e iludido pela cobiça.
Eu passei repetidamente pela morte e renascimento. Eu tenho comido diversos tipos de alimento. Eu tenho mamado em diversos peitos. Eu tenho visto diversas espécies de mães e diversos pais diferentes uns dos outros. Diversos tipos de felicidade têm sido meus e diversos tipos de miséria, ó o impecável. Em diversas ocasiões eu fui separado do que era agradável e unido com o que era desagradável. Tendo ganhado riqueza com grande trabalho, eu tenho tido que suportar sua perda. Insultos e miséria excessiva eu tenho recebido do rei e parentes. Dor mental e física, de grande severidade, tem sido minha. Eu tenho sofrido humilhações, e morte e prisão sob circunstâncias de grande rigor. Quedas no inferno têm sido minhas, e grandes torturas nos domínios de Yama. Decrepitude e doença repetidamente me atacaram, e calamidades são frequentes, em medida abundante. Neste mundo eu tenho sofrido repetidamente todas aquelas aflições que fluem de uma percepção de todos os pares de opostos. Depois de tudo isso, um dia, dominado pela tristeza, um desespero absoluto veio sobre mim. Eu me refugiei no informe. Afligido como eu estava com grande angústia, eu desisti do mundo com todas as suas alegrias e tristezas. Percebendo então este caminho, eu me exercitei nele neste mundo. Depois, por tranquilidade de alma, eu obtive este êxito que tu vês. Eu não terei que vir para este mundo novamente, depois da minha partida daqui. Realmente, até que eu alcance a absorção no eterno Brahman, até, de fato, a dissolução final do universo, Mahapralaya, eu serei mero espectador daqueles fins felizes que serão meus, e daqueles seres que constituem este universo. Tendo conseguido este êxito excelente, eu irei, depois de partir deste mundo, proceder para o que está acima deste, isto é, Satyaloka, e dali para o que é mais elevado, isto é, absorção em Brahman. Na verdade, eu chegarei à condição que é o aspecto imanifesto de Brahman. Que nenhuma dúvida seja tua com relação a isto. Ó opressor de inimigos, eu não voltarei para este mundo de criaturas mortais. Solto de grande sabedoria, eu fiquei satisfeito contigo. Diga-me o que eu farei por ti. Chegou o momento para a realização daquele propósito pelo qual tu vieste para cá. Na verdade, eu conheço aquele objetivo pelo qual tu me procuraste. Eu logo partirei deste mundo. Por isso é que eu te dei esta sugestão. Solto de grande sabedoria e experiência, eu fiquei muito satisfeito contigo pelo teu comportamento. Questione-me. Eu irei falar sobre o que é benéfico para ti, de acordo com teu desejo. Eu penso que tua inteligência é grande. De fato, eu a elogio muito, pois foi com a ajuda daquela inteligência que tu foste capaz de me reconhecer. Certamente, ó Kasyapa, tu és possuidor de grande inteligência. Capítulo 17. Kasyapa pede por explicação quanto a como Jiva obtém e deixa o corpo. Vasudeva disse. Tocando os pés daquele sábio, o Brahmana lhe fez algumas perguntas, que eram extremamente difíceis de responder. Aquela principal de todas as pessoas justas então falou sobre aqueles deveres que foram aludidos. Kasyapa disse. Como o corpo se dissolve, e como o outro é adquirido. Como alguém se torna emancipado depois de passar por uma ronda repetida de renascimentos dolorosos. Desfrutando de Prakriti por algum tempo, como Jiva rejeita o corpo específico, que Prakriti dá. Como Jiva, livre do corpo, chega ao que é diferente disto, isto é, Brahman. Como um ser humano desfruta, ou sofre os resultados, das ações boas e más feitas por ele. Onde existem as ações de alguém que está livre do corpo. O comentador explica que no total 7 perguntas são feitas. A primeira é sobre a dissolução do corpo. A segunda se relaciona à maneira de readquirir um corpo. A terceira se refere à maneira na qual o renascimento pode ser evitado. A quarta se relaciona às causas que operam para dar um corpo a Jiva. Por Prakriti se quer dizer natureza ou aquela necessidade que é a causa do corpo. A quinta se relaciona a como a emancipação final ou a absorção em Brahma ocorre.
A sexta se refere à maneira na qual os resultados das ações são desfrutados ou suportados. A sétima pergunta sobre o modo no qual as ações se vinculam ao Jiva, mesmo quando desprovido de um corpo. O Brahmana disse. Assim, estimulado por Kasyapa, o sábio emancipado respondeu aquelas questões uma após outra. Escute-me, ó descendente da linhagem Vrishni, enquanto eu narro para ti as respostas que ele deu. O sábio emancipado disse. Após o esgotamento daquelas ações capazes de prolongar a vida e de ocasionar fama, as quais são feitas em um corpo específico que Jiva assume, o Jiva incorporado, com o período de tempo de sua vida diminuído, começa a fazer ações hostis à vida e saúde. Na aproximação da destruição, sua compreensão se desvia da direção apropriada. O homem de alma impura, mesmo depois de uma apreensão correta de sua constituição e força e do período da sua própria vida e do ano, começa a comer em intervalos irregulares e a comer tal alimento que é hostil para ele. Alimento que é benéfico no verão não é no inverno, ou aquele que é benéfico na juventude é o contrário na velhice. Em tal época ele se entrega a práticas que são extremamente prejudiciais. Ele às vezes come excessivamente e às vezes se abstém totalmente de comida. Ele come comida má ou carne má ou toma bebidas más, ou comida que é composta de ingredientes incompatíveis uns com os outros. Ele come alimento que é pesado além da quantidade que é benéfica, ou antes que o alimento anteriormente ingerido tenha sido digerido. Ele se entrega ao exercício físico e prazer sexual além da medida apropriada, ou por avidez por trabalho, suprime as urgências de seu organismo corpóreo mesmo quando elas se tornam pronunciadas. Ou, ele ingere comida que é muito suculenta, ou se entrega ao sono durante o dia. Comida que não está devidamente digerida, por si mesma excita as falhas, quando chega o momento. As falhas são três: vento, bile e muco. Quando existindo em um estado de harmonia eles produzem saúde. Quando um é excitado ou dois, ou todos, a indisposição começa. Eles são chamados de dosha ou falhas por causa de sua sujeição a serem excitados e produzirem doença. De tal excitamento das falhas em seu corpo ele obtém doença, terminando na própria morte. Às vezes a pessoa se engaja em atos perversos ou antinaturais como o enforcamento, para ocasionar sua morte. Através destas causas o corpo vivo da criatura se dissolve. Entenda corretamente a maneira como eu declaro isto para ti. Incitado pelo vento o qual se torna violento, o calor no corpo, ficando excitado e alcançando todas as partes do corpo uma depois da outra, reprime todos os movimentos dos ares vitais. Saiba realmente que, excitado por todo o corpo o calor se torna muito forte, e penetra toda parte vital onde pode ser dito que a vida reside. Por isto, Jiva, sentindo grande dor, rapidamente parte do seu invólucro mortal. Saiba, ó o principal das pessoas regeneradas, que quando as partes vitais do organismo físico ficam assim afligidas, Jiva escapa do corpo, dominado por grande dor. Todas as criaturas vivas são repetidamente afligidas pelo nascimento e morte. É visto, ó o principal dos Brahmanas, que a dor que é sentida por uma pessoa quando abandonando seus corpos é como aquela que é sentida por ela quando entrando primeiramente no útero ou quando saindo dele. Suas juntas ficam quase deslocadas e ele deriva muita angústia das águas do útero. As torturas sentidas na morte são similares àquelas do nascimento. Incitado adiante por outro vento violento, o vento que está no corpo fica excitado por causa do frio, e dissolve a união da matéria, chamada de corpo, em seus respectivos elementos numerando 5. Aquele vento que reside nos ares vitais chamados prana e apana, encontrados dentro deste composto dos 5 elementos primordiais, se precipita para cima, por uma situação de angústia, deixando a criatura incorporada. É assim mesmo que o vento deixa o corpo. Então é vista a falta de respiração. O homem então fica desprovido de calor, de ar, de beleza, e de consciência.
abandonado por Brahman, pois Jiva é Brahman, a pessoa é falada como morta. Por aqueles ductos através dos quais ele percebe todos os objetos sensuais, o portador do corpo não mais os percebe. É o eterno Jiva que cria no corpo naqueles mesmos ductos os ares vitais que são gerados pelo alimento. Os elementos unidos juntos se tornam em certas partes firmemente unidos. Saiba que aquelas partes são chamadas de órgãos vitais do corpo. Isto é dito dessa maneira nos sastras. Quando aquelas partes vitais são rompidas, Jiva, erguendo-se, entra no coração da criatura viva e reprime o princípio de animação sem nenhuma demora. A criatura então, embora ainda dotada do princípio de consciência, fracassa em conhecer qualquer coisa. As partes vitais estando todas oprimidas, o conhecimento da criatura viva se torna oprimido pela escuridão. Jiva então, que foi privado de tudo sobre o qual permanecer, é então agitado pelo vento. Ele então, dando uma longa respiração profunda e dolorosa, sai rapidamente, fazendo o corpo inanimado tremer. Dissociado do corpo, Jiva, no entanto, é cercado por suas ações. Ele fica equipado por todos os lados com todas as suas ações auspiciosas de mérito e com todos os seus pecados. Brahmanas dotados de conhecimento e providos das conclusões certas das escrituras sabem, por indicações, se ele é possuidor de mérito ou do seu contrário. Assim como homens possuidores de olhos veem o pirilampo aparecendo e desaparecendo em meio à escuridão, homens possuidores da visão do conhecimento e coroados com sucesso de penitências contemplam, com visão espiritual, Jiva quando ele deixa o corpo, quando ele renasce, e quando ele entra no útero. É visto que Jiva tem 3 regiões designadas para ele eternamente. Este mundo onde criaturas residem é chamado de campo de ação. Realizando ações boas ou más, todas as criaturas incorporadas obtêm os resultados delas. Por suas próprias ações, criaturas adquirem aqui mesmo prazeres superiores ou inferiores. Fazedores de más ações aqui, por consequência daquelas ações deles, obtêm o inferno. Esta condição de afundar de cabeça para baixo, na qual criaturas são cozidas, é uma de grande miséria. Ela é de tal maneira que uma salvação dela é extremamente difícil. De fato, uma pessoa deve se esforçar duramente para se salvar dessa miséria. Aquelas regiões onde as criaturas moram quando elas ascendem deste mundo eu agora declararei verdadeiramente. Ouça-me com atenção. Por escutares ao que eu digo, tu obterás firmeza de compreensão e um entendimento claro das ações, boas e más. Saiba que aquelas são as regiões de todas as criaturas de ações justas, isto é, os mundos estelares que brilham no firmamento, o disco lunar, e o disco solar também que brilha no universo em sua própria luz. Após o esgotamento, além disso, de seus méritos, elas decaem daquelas regiões repetidamente. Lá, no próprio céu, há distinção de bem-aventurança inferior, superior e mediana. Lá, no próprio céu, há descontentamento à visão de prosperidade mais brilhante do que a sua própria. Estas mesmas são as metas as quais eu mencionei em detalhes. Eu irei, depois disso, te falar sobre a obtenção por Jiva da condição de residência no útero. Ouça-me, com atenção concentrada, ó regenerado, enquanto eu falo para ti.